Olá pessoal, meu nome é Bruno. Algumas pessoas já me conhecem lá do Eu Médico Residente, né, a nossa plataforma de ensino para residência médica. Hoje a gente trouxe um conteúdo aqui diferente sobre o Covid-19, né, e vai ser apresentado não na forma voltado para a residência médica, né. A gente tem o EMR, né, o Eu Médico Residente, que é um programa totalmente voltado para a prova de residência médica, e a gente está dando start agora no nosso novo programa, que é o MedClub. Tá? Aqui vai ser vão ser conteúdos mais voltados para a prática clínica diária do clínico geral. Tá? E hoje a gente vai trazer justamente algumas informações sobre a Covid-19, nessa pandemia que a gente está vivendo atualmente. Existe muita informação atualmente sobre isso, né? Muita informação sendo divulgada, muita fake news, muita informação controversa, né? Muita informação também que não está sendo comprovada, que não tem como ser comprovada ainda, tá? Seja em jornais, em outras mídias, né? Em redes sociais, tá? Até alguns artigos sendo publicados também sem muita robustez, sem muita relevância, mas a ideia é compilar toda essa informação aqui, né? E trazer algumas novidades e o que há de mais importante e que realmente importa para a prática clínica do médico no dia a dia, tá? Lógico que todo profissional de saúde vai se beneficiar dessa aula, mas o foco maior com certeza vai ser para o médico generalista, beleza? Bom, vamos conhecer um pouquinho aqui sobre a epidemiologia, como foi que começou essa epidemia, essa pandemia. Né? Tudo começou na China no dia 31 de dezembro de 2019, quando o escritório da OMS lá na China recebeu uma ligação dizendo que havia alguns casos de pneumonia de etiologia não conhecida acontecendo em Wuhan, na própria China. Tá? No dia 4 de janeiro, já haviam 44 casos documentados, né, dessa pneumonia sem etiologia desconhecida ainda, sem etiologia conhecida, e no dia 7 de janeiro, os chineses conseguiram codificar geneticamente esse vírus e descobriram que tratava-se de um novo tipo de coronavírus. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou uma pandemia, e atualmente, no dia 21 de março de 2020, o dia que eu estou gravando aqui essa aula, a gente já tem mais de 80 mil casos confirmados na China, quase 300 mil casos em todo o mundo, incluindo aí 167 países, e mais de 12 mil mortos até agora. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre o próprio coronavírus. Bom, a gente sabe, né, o coronavírus ele já existe aqui entre a gente há muito tempo, né, inclusive ele é responsável por 10% dos casos de infecção de via aérea superior nos adultos, tá? É importante saber que ele é um vírus cujo material genético é o RNA, e inclusive a gente já teve uma grande epidemia anteriormente, né, em 2003, por outro tipo de coronavírus, até muito parecido com esse que a gente está vivendo atualmente, né, que os chineses apelidaram de SARS-CoV. Esse novo coronavírus, né, ele tem propriedades muito semelhantes ao SARS-CoV, que foi descoberto em 2003 lá na China. Por isso que apelidou-se ele atualmente de SARS-CoV-2. Tá? Assim como o SARS-CoV-1, ele é um beta-coronavírus e tem como principal hospedeiro o morcego. Tá certo? E por a gente estar vivendo uma doença pelo coronavírus que foi iniciada em 2019, essa doença foi apelidada de Covid-19, justamente porque coronavírus disease 2019. Beleza? A gente sabe que o período de incubação da doença varia de 1 até 14 dias, tá? Mas na média, pelo que está sendo estudado, pelo que está sendo observado, varia mais ou menos a média é 4 a 5 dias de período de incubação. Bom, a gente, como eu acabei de comentar, a gente sabe que o morcego é o hospedeiro intermediário de vários tipos de coronavírus, tá? Inclusive do SARS-CoV-1 e do SARS-CoV-2 também, né? E os chineses têm a cultura de comer coisas estranhas, né? Eles costumam comer morcego, né? Então, talvez isso pode ter sido o que desencadeou essa grande pandemia que a gente está vendo. Não se sabe ainda, tá? Mas é uma possibilidade. Vamos falar então agora como é que é a transmissão do vírus. Bom, a transmissão se dá pessoa a pessoa, tá? Ela pode ser através da via direta, ou seja, a gente tem contato com gotículas de secreção respiratória que saem do paciente que está infectado, tá? Essas gotículas podem vir através de tosse, espirro ou até da própria fala, tá? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda que você esteja pelo menos a 2 metros de distância de uma pessoa com sintomas para evitar que essas gotículas cheguem até você. Tá? É importante notar aqui também que essas gotículas, elas são partículas pesadas, elas são gotas, tem água dentro dela. Então, quando o paciente tosse, espirra ou fala, essa gotícula chega a ter uma certa distância, né? No máximo estourando 2 metros, geralmente não passa de 1 metro. Tá? Então, é diferente, por exemplo, de uma doença que é transmitida por aerossol, tá? Que são partículas muito pequenas que ficam dispersas no ar. Tá? Inclusive, pode contaminar todo o ambiente e a pessoa que chega lá acaba se contaminando. Mas não é o caso, por enquanto, documentado até agora, da Covid-19 do coronavírus. Tá? A transmissão se dá por gotículas de secreção respiratória. A gente pode pegar também pode transmitir pessoa a pessoa por forma indireta, né? Uma pessoa tosse ou espirra, né? Ou durante a fala cai alguma secreção, alguma gotícula de secreção em alguma superfície ou até na própria mão do paciente, né? E por contato indireto, outra pessoa acaba sendo contaminada pelo vírus. Tá? Como eu disse, a transmissão aérea ela não foi documentada, não está registrada como uma possibilidade, né, do coronavírus, tá? De transmitir o coronavírus por aerossóis. Porém, por medida de precaução, todas as sociedades, a OMS, a próprio Ministério da Saúde, recomenda que se
você for manipular a via aérea de um paciente contaminado pelo coronavírus, com a Covid-19, você se proteja contra aerossóis, tá certo? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. É importante também notar que ainda não existe relato de transmissão, né? A OMS recomenda que a amamentação continue, tá? Só que a mãe só deve cobrir o rosto com uma máscara cirúrgica, tá? Para evitar a transmissão para o seu filho. O período de transmissão, né, parece que está surgindo alguns casos aí de transmissão em pacientes assintomáticos, tá, de paciente para outro, mas o que se sabe é que o pico de transmissão da doença ocorre naqueles pacientes sintomáticos, né, que iniciam os sintomas de 3 a 5 dias após o início dos sintomas. Tá? Essa transmissão geralmente dura até 7 dias do início dos sintomas, beleza? E como está escrito aqui, né, como eu já falei, inclusive, ainda não se sabe realmente o quanto pode se transmitir o vírus no período assintomático. Tá? O que se sabe hoje em dia é que o pico de transmissão é 3 a 5 dias após o início dos sintomas e pode durar até o 7º dia. O coronavírus tem uma taxa de transmissão de 2,74. O que é isso? Uma pessoa geralmente transmite para cada 2,74 outros indivíduos. Tá? Diferente do sarampo. Por quê? Por que essa diferença é tão grande entre o Covid-19 e a influenza? Justamente porque o Covid e a influenza não tem transmissão por aerossóis, por aquelas partículas pequenininhas. A transmissão se dá, principalmente, né, ou até o momento, exclusivamente por gotículas respiratórias. Então não tem esse perigo de espalhar no ambiente, como é o sarampo, como, por exemplo, é a varíola, que tem uma taxa de transmissão altíssima. Beleza? Bom, vamos conhecer um pouco aqui agora sobre a apresentação clínica da Covid-19. Existe um estudo do CDC chinês que avaliou 44.500 casos confirmados de coronavírus e percebeu o seguinte perfil epidemiológico dos pacientes com a doença. Tá? 81% dos pacientes que são sintomáticos têm sintomas leves, tá? ou aquele sintoma de infecção de via aérea superior ou uma pneumonia leve, como a gente falou. Né? O quadro típico, né, o mais comum é aquilo ali, infecção de via aérea superior ou uma pneumonia viral leve, tá? 81% dos casos. 14% dos casos sintomáticos vão evoluir com uma forma mais grave, né? O paciente vai ter dispneia, pode ter hipóxia, né? E pode ter, inclusive, mais de 50% do pulmão comprometido ao raio-x. Tá? Isso aqui é o que a OMS considera um caso grave. E existem os casos críticos, né? Que são mais ou menos 5% de todos os pacientes sintomáticos. Né? Aí esse paciente, sim, vai evoluir com infecção respiratória, pode evoluir com choque, com disfunção de múltiplos órgãos. Tá? Esse é o paciente realmente que a gente tem que ter mais cuidado, tá? Ter cuidado mais intensivos com ele. Então percebam, a maioria dos pacientes com certeza são sintomas leves, né? Isso aqui a gente está falando dos sintomáticos, ainda não tem muito estudo com os pacientes assintomáticos, tá? E uma pequena parcela, 5% deles vai evoluir para as formas mais graves, tá? A taxa de letalidade do vírus varia bastante, né, entre os países. Atualmente se diz que varia entre 2 a 6% dos casos confirmados, tá? E se o paciente for hospitalizado, precisou ser hospitalizado, tá? Aí a taxa sobe um pouco mais, né? Chega até 32%. E é importante notar que em países como a Coreia do Sul e como a Alemanha, a taxa de letalidade está muito baixa, muito abaixo da média mundial. Tá? Existem diversas explicações para isso. Né? Por exemplo, na Itália existe uma taxa de letalidade muito alta, chega a quase 10% atualmente, né? Talvez por eles terem tido medidas de precaução, né? de orientar a população tardiamente, talvez. Né? Talvez também por a população na Itália ser um pouco mais velha do que o restante da população. Tá? Mas o que se sabe é que na Coreia do Sul e na Alemanha, que tem uma taxa de mortalidade baixíssima, eles começaram a testar todo mundo, né? Você passou na frente do hospital e já chamam você para testar para o Covid-19. E se você testar positivo, eles mandam imediatamente você ficar em casa e não sair de forma alguma. Tá? Então, com certeza, essa foi uma das medidas mais importantes que esses países que têm uma taxa de letalidade mais baixa tomaram, tá? Para evitar a propagação e os casos mais graves da doença. Tá? E tem um detalhe importante também aí que eu acabei pulando. Seguinte, se a gente está na população, por exemplo, como a Coreia e como a Alemanha, em que todo mundo está sendo testado, né, é lógico que a gente vai pegar muita gente assintomática, que não tem sintoma algum. Então isso vai entrar para contra da taxa de letalidade. Tá? Porque vejam, esse estudo chinês aqui do CDC foi apenas com pacientes sintomáticos que procuraram ajuda ao hospital. Né? Então, se a gente talvez extrapolar isso aqui para todo mundo da China, que tem a doença, né, que tem o coronavírus lá infectando, mas que não manifesta sintomas, talvez a taxa de letalidade realmente seja muito mais baixa do que a gente está vendo aqui atualmente. Tá? A semelhança do que foi visto lá na Coreia e na Alemanha. Bom, e quais são os fatores de risco para o paciente ter casos mais graves, né? O paciente ser mais idoso, né, acima de 65 anos, é um dos principais fatores de risco. Ele ter doença cardiovascular, tá? Isso aumenta muito a chance dele ter uma doença mais grave. Ele ter doença pulmonar, né, alguma doença estrutural no pulmão, ou DPOC, uma asma, tá? Diabético, hipertenso, né? Isso inclusive foi uma polêmica muito grande recentemente, tá? E gestantes imunossuprimidos também tem um desfecho pior em relação ao coronavírus. Tá? O que se sabe é que a grande maioria dos pacientes infectados, né, e principalmente a grande maioria dos pacientes
com sintomas graves são crianças, tá? 70% a 80% das pessoas que são acometidas pelo vírus, que têm sintomas, estão ali entre 30 e 70 anos de idade, tá? Criança é muito pouco acometida, graças a Deus, por essa doença. Vamos falar um pouco aqui sobre os achados laboratoriais, tá? A maioria dos achados laboratoriais são inespecíficos, tá? O que é que marca a Covid-19, né? 80% ou mais dos pacientes vão evoluir com linfopenia, tá? Boa parte deles também vai ter aumento de transaminases e aumento de DHL, tá? Isso foi um achado importante dos pacientes com Covid-19, mas isso aqui não quer dizer nada, tá? São achados totalmente inespecíficos. O paciente pode ter, por exemplo, influenza, né, ou infecção por um rinovírus e ter isso aí tudinho que a gente tá descrevendo. Agora, o dado importante, num trabalho que foi publicado no New England, tá, que avaliou 1.099 pacientes chineses acometidos pela doença e percebeu-se que os pacientes que têm dedímero alto na admissão e têm uma leucopenia severa, tá, esses têm sim uma chance maior de mortalidade de evoluir com uma doença mais grave. Bom, vamos entender agora um pouco sobre os achados de imagem no paciente com Covid-19. Tá? Os achados ainda são bastante inespecíficos, tá? A gente consegue identificar algumas coisas que são um pouco mais peculiares, mas nada que a gente pode dizer que é patognomônico da Covid-19. Tá? Na tomografia, o que a gente consegue encontrar são opacificações em vidro fosco, que também nada específico, tá? Bilaterais, e interessante notar que eles têm uma tendência maior a ter uma distribuição periférica, tá? E acometer mais os lobos inferiores. Então percebam aqui, mais a parte periférica dos pulmões são acometidas, tá? A parte central acaba sendo até um pouco mais poupada, e isso a gente pode até usar esse achado para ser um exame de triagem, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? E percebam aqui que os pulmões, né, no raio de tórax também tem uma tendência maior a acometimento da parte periférica, tá certo? A gente vê aqui alguns infiltrados mais periféricos em relação à parte central, beleza? Bom, aí, por esses achados, né, viu que os pacientes têm esse realmente achado característico, mas nada específico, e começaram a pensar, pô, será que vale a pena usar a tomografia para a gente diagnosticar pacientes com Covid-19? Tá aí um estudo feito em Wuhan, na China, com 1.014 pacientes, pegou pacientes que tinham uma tomografia sugestiva de coronavírus, tá, e compararam com o padrão ouro, que é o PCR para o Covid-19, PCR para o coronavírus. E viu-se o seguinte, a tomografia tem uma sensibilidade muito alta, tá? Ela pega quase todo mundo que chega sintomático lá na emergência, beleza? Porém, ela tem uma especificidade muito baixa, tá? Comparado com o padrão ouro, que é o PCR, tá? O PCR, ele tem uma especificidade e sensibilidade altíssima, chega a mais de 90% nos dois casos, porém, a tomografia, ela tem uma especificidade muito baixa, tá? Então, muitas vezes a gente encontra achados ali que parecem ser da Covid-19, mas quando a gente vai testar o PCR, a gente, na maioria das vezes, se decepciona com os resultados, tá? Então, talvez a gente possa usar a tomografia como exame de triagem, né? Já que é um exame mais rápido, a maioria dos hospitais tem esse exame, né? E, inclusive, a gente está, no momento, em escassez dos testes para o PCR para a Covid-19, então acaba sendo um exame de triagem, que aí sim a gente vai, a partir da tomografia, encaminhar os pacientes para testarem o PCR para a Covid-19 ou não. Tá? Essa é só uma possibilidade, uma hipótese, não tem nada, nenhum protocolo falando sobre isso aqui ainda. Bom, vamos ver então o que são as definições de casos que a gente tem atualmente pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil. Isso aqui, até 19 de março de 2020, isso estava atualizado, tá? Mas hoje, esqueçam isso aqui, hoje a recomendação é a seguinte. Como a transmissão virou comunitária, né, hoje já tem casos de pacientes que pegaram o coronavírus, né, sem ter nenhum contato com ninguém que viajou, nem ter tido uma viagem próxima, então diz que a transmissão é comunitária. Tá? Então a gente não consegue saber mais se o paciente teve contato com alguém que viajou e pegou doença, ou se voltou de viagem recente e desenvolveu a doença. Tá? Isso não tem mais importância epidemiológica para a gente. Tá? Então todo paciente que apresentar um quadro de resfriado ou uma síndrome gripal, ele é considerado suspeito para Covid-19. Tá? Importantíssimo essa nova medida essa nova portaria, na verdade, que foi liberada ontem, dia 20 de março de 2020, aqui pelo Ministério da Saúde, beleza? E também vale a pena lembrar que isso aqui, até para a prova de residência médica, tá? O Ministério da Saúde recomenda notificação imediata para todo caso suspeito de Covid-19. Bom, e o que é que a gente considera caso confirmado? Né? Caso suspeito, teve aquela modificação recente, o que é que a gente considera então caso confirmado? Vai ser todo paciente com caso suspeito que testou positivo para o PCR, né? Faz um swab ali nasal ou oral, né? 2 amostras, manda para o laboratório. Se ele tiver sintomático, vier um PCR positivo, a gente diz que esse paciente tem Covid-19. Tá? Existe um critério aqui de diagnóstico clínico epidemiológico, né? Que diz o seguinte: paciente suspeito ou provável, com histórico de contato próximo ou domiciliar, com caso confirmado laboratoriamente de Covid-19, que apresente febre ou algum sintoma respiratório,
nos últimos 14 dias após o contato, que você não pode confirmar, não tem como testar se esse paciente realmente tem ou não a doença, tá? Então, esse é o diagnóstico que a gente chama de diagnóstico confirmado, através da clínica da epidemiologia, tá? Confirmação clínico-epidemiológica. Se o paciente teve contato com alguém suspeito, né, se o paciente teve contato com alguém com doença confirmada pela Covid-19 e ele está com algum sintoma, seja febre, seja sintoma respiratório, e a gente não consegue dosar, não consegue avaliar a PCR, não consegue confirmar a doença, por qualquer motivo que seja, a gente diz que esse paciente está confirmado clínico-epidemiologicamente, beleza? Bom, vamos falar agora sobre o diagnóstico da Covid-19. Primeira coisa, quem deve colher exame, tá? A gente não vai colher em todo mundo, tá certo? Até porque a gente viu, né, que há uma escassez muito grande do material para testar para PCR para Covid-19, tá? Então, assintomático de jeito nenhum. Chegar alguém na sua emergência lá, doutor, eu tive contato com alguém que está doente, mas não estou sentindo nada, eu quero testar aqui que eu sou. Você fala que não vai testar, você manda essa pessoa ficar em casa por 14 dias, como a gente vai ver daqui a pouquinho, com as suas medidas a ser tomadas com esse tipo de paciente, tá? Você também não vai colher naqueles pacientes que chegam lá com sintomas leves, né, como sintoma de via aérea superior, ou até de uma pneumonia leve, né, o paciente está com uma tossezinha, uma febre, né, um pouco de secreção produtiva, tá? Você não vai para todo mundo, né? Mesmo que ele apresente sintomas leves, você não vai testar todo mundo para a Covid-19, tá? Como está descrito aqui, se ele tiver febre baixa, né, uma tossezinha, dor de garganta, sem dispneia, sem alteração do nível de consciência, tá? Sem algum sinal de mais gravidade, né? Se ele não tiver lá meio decaídozinho, né, com estado geral mais ruim, você não precisa pedir exame nenhum para esse paciente. Você manda ele para casa e manda ele ficar em isolamento, tá certo? Agora, lógico, não existe nenhum critério assim formal para a gente dizer, esse vai, esse não vai, esse não vai. Isso é mais um feeling do médico que está ali avaliando o paciente, né? Se ele pode não ter nenhum critério de gravidade, né, clínico de gravidade, mas ele está com o estado geral um pouco ali mais decaído, você acha que ele tem possibilidade de deteriorar clinicamente, aí você avalia se vai pedir ou não, tá? Mas a recomendação geral é, se o paciente tiver sintomas leves, a gente não dosa, a gente não solicita o PCR para Covid-19. A gente vai colher apenas nos casos que a gente considera grave, tá? Aqueles pacientes que estão desaturando em ambiente, saturando menos que 94, né? Aqueles pacientes que estão taquipneicos, né, que estão dispneicos, né, ou então que tem alguma alteração na ausculta respiratória, tá? E aí, lógico que tem algum sinal mais de gravidade, né? Para a gente hipotensão, estado geral mais decaído ou alguma disfunção orgânica, tá? Então é importante ter isso aqui em mente. Você não vai pedir para todo mundo, você vai pedir para aqueles pacientes que têm algum sinal de gravidade, beleza? Bom, em relação à coleta, né, o Ministério da Saúde, assim como a OMS, recomenda a gente colher 2 amostras, tá, ou de nasofaringe ou de orofaringe e encaminhar para o laboratório para testagem do PCR, tá? E nesses casos graves aí, né, que é quando a gente vai pedir, a gente não pede só o PCR, a gente pede também um painel viral para outras viroses, tá? Porque a gente pode estar diante de um paciente que está, por exemplo, com influenza, né, ou com qualquer outra virose causando o quadro dele, tá? Então as medidas vão ser completamente diferentes se a gente tiver diante de um paciente com Covid-19. Então pede o PCR para Covid-19 e pede o painel viral também para todas as outras viroses conhecidas atualmente, né? Lógico, essas mais prevalentes. E como é que é o manejo do caso suspeito? Vamos lá. Diante de um quadro leve, né, como a gente falou, não tem necessidade de internação, não tem necessidade de pedir exame nenhum, tá? Se você quiser pedir exame adicional, por exemplo, pedir um hemograma, né, pedir um raio-x, fica a critério do médico, tá? Não tem nenhuma recomendação nos quadros leves pedir algum exame, beleza? E a gente simplesmente manda para casa com os sintomáticos, tá certo? Fazer dipirona, tá? Para ele ficar em casa e orienta o isolamento domiciliar, tá? Isso é importante, pessoal. Essa aqui foi uma medida, inclusive, foi alterada, né, atualizada recentemente, no dia 20 de março, pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Qual é a recomendação se o paciente chega para você com um quadro leve de algum síndrome gripal, algum resfriado? Você manda ele para casa, tá? Ficar isolado em casa, tá? E como é que vai ser esse isolamento? Né? Ele tem que ficar, preferencialmente, num cômodo separado dos outros familiares, tá? E quando ele, porventura, tiver que ir para algum cômodo com os familiares, a recomendação é que ele use máscara cirúrgica, tá? Não precisa usar máscara N95. Daí só um detalhe aqui que eu acabei esquecendo de falar. Se você está na emergência e você está diante de um paciente, né, que chegou na triagem com qualquer caso de síndrome gripal ou algum resfriado qualquer, você já manda ele colocar a máscara cirúrgica, tá? O paciente tem que estar com a máscara cirúrgica, o paciente sintomático tem que estar com máscara cirúrgica se ele estiver em contato com alguma outra pessoa, beleza? E lógico, o médico, quando for avaliar o paciente, a gente vai comentar isso daqui a pouquinho, tem que botar as medidas de proteção individual, tá certo? Bom, voltando então às recomendações de isolamento em casa, né? Ficar em cômodos separados dos outros familiares, usar máscara cirúrgica quando estiver em outro cômodo, né? Orientar a etiqueta respiratória, né? Se ele for espirrar, tossir, usar o braço, tá? Evitar usar a mão para tapar.
Beleza? Orientar a lavar sempre as mãos com água e sabão, né? Se não tiver disponível no local ali, pode usar álcool em gel, mas a recomendação é água e sabão, beleza? Evitar compartilhar objetos em casa, como talheres, pratos, né, copo. Isso aí, preferencialmente, deixar exclusivo para o paciente que está sintomático, tá? E orientar para ele retorno para a clínica ou para onde ele foi atendido se houver alguma piora do quadro, tá? Importante aqui uma recomendação nova que foi do dia 20 de março de 2020, tá certo? Recentemente aqui agora. A Sociedade Brasileira de Infectologia recomendou que todo paciente que chegue sintomático, né, sintomático leve, vá para casa com atestado de ficar pelo menos 14 dias em observação isolado em casa, tá? E você vai fazer uma medida adicional a mais. Você vai perguntar para ele, veja, você tem alguém em casa que mora com você? Se ele disser que tem, você na hora já pede o nome da pessoa e já dá um atestado de 14 dias para ela ficar em casa também isolada, tá? Bom, e agora a polêmica, né, sobre algumas medicações que alguns pacientes vêm usando durante esse surto, né, durante essa pandemia, na verdade, da Covid-19. Pode usar IECA, né, nos pacientes com COVID, com suspeita de Covid-19, pode usar AINES, né, anti-inflamatórios não hormonais. Né, o que tem em relação ao AINE é que alguns pacientes jovens, né, que usaram anti-inflamatório, estavam lá com um quadro gripal, um resfriado. Então, no início do quadro, eles usaram anti-inflamatório para tentar diminuir o quadro. Alguns deles evoluíram para um quadro mais grave da doença. Tá? Então, foram pouquíssimos casos. Tá? Então, esses pequenos casos, poucos casos foram relatados, já causou aí repercussão muito grande, inclusive para a gente avaliar se vale a pena ou não usar anti-inflamatório. Tá? Além disso, os AINES, né, teoricamente, eles podem reduzir a resposta inflamatória ao vírus. Tá? Então, apesar de a OMS dizer, né, que não tem recomendação de você evitar, caso precise, usar algum AINE, né, alguns especialistas recomendam que é bom evitar AINE, né, e usar outros analgésicos, né, que não anti-inflamatórios para controlar a dor e a febre. Beleza? Bom, em relação ao IECA e BRA, né, a gente sabe, isso já tem estudo virológico do corona demonstrando isso, que ele usa os receptores de angiotensina 2, tá, que ficam lá nos pneumócitos para entrar dentro da célula e poder se multiplicar dentro dela. Tá? Então, postulou-se que se o paciente usa IECA ou BRA, né, ele está deixando ali mais receptores de angiotensina 2 disponíveis no pneumócito para o vírus entrar. Né? Inclusive, isso foi corroborado com o fato de que alguns pacientes hipertensos, né, boa parte dos pacientes hipertensos que eram acometidos pela doença acabaram evoluindo com quadros mais graves. Né? Então, se associou. Né? Será que esses pacientes hipertensos eram mais graves porque estavam usando o IECA ou BRA? Né? Então, ficou essa polêmica aí no nosso meio. Tá? Mas, atualmente, a gente não tem nenhuma evidência que diga para suspender o IECA ou BRA nesses pacientes que fazem uso já crônico, né, para tratamento de hipertensão, né, ou até para controle de proteinúria, né, para tratamento de IC. Tá? Então, não tem nenhuma evidência para a gente suspender, né? Inclusive, a gente suspendendo esses medicamentos, a chance é que os pacientes comecem a descompensar das suas doenças de base. Tá? Então, por enquanto, não existe nenhuma recomendação, nem da Academia Americana, nem da Sociedade Americana de Cardiologia, nem da Sociedade Europeia de Cardiologia e nem da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ninguém recomenda suspender e é cobrado dos seus pacientes. Beleza? Inclusive, né, postula-se que o IECA e o BRA têm algumas propriedades anti-inflamatórias que acabam protegendo o pulmão. Tá? Então, isso é só alguns casos que estão sendo postulados, tá? Que a gente não vai tomar nenhuma medida intempestiva agora, né, e sair suspendendo todo mundo, o IECA e o BRA todo mundo por conta desse risco. Tá? Então, mantém IECA ou BRA, essa é a recomendação atualmente dos pacientes que estão com risco de desenvolver Covid-19. Tá? E como é que vai ser a conduta nos pacientes mais graves que desenvolvem a síndrome respiratória aguda grave? Tá? Como a gente falou, né, paciente grave vai ter que pedir PCR e sorologia, PCR, né, para o Covid-19 e painel viral para a gente descartar se não é outra virose que está acontecendo ali. Né? Porque o painel viral ele consegue ter um resultado muito mais rápido do que os outros. Então, se testar positivo, por exemplo, para a influenza, acabou-se, esse paciente não precisa ter medidas necessárias para a Covid-19. Tá? Tomografia de tórax é um exame importante, como a gente viu, né? Inclusive para avaliar a evolução da doença, é um exame de imagem importantíssimo para a gente avaliar a evolução da doença, então recomendo também a tomografia de tórax para esse paciente. Os outros exames, né? Você vai pedir eletrólito, hemograma, função renal, transaminase, tá? Isso fica, lógico, o paciente está crítico, né? Muitos médicos acabam por pedir esses exames, tá? Mas não é uma obrigação, tá? O que se recomenda é que peça um exame de imagem para a gente avaliar melhor a lesão pulmonar do paciente e consequentemente, conseguir avaliar a progressão do quadro. Tá? Temos que dar suporte ventilatório para esses pacientes, né? Muitas vezes eles vão precisar, esses que estão mais graves, de algum suporte de oxigênio, seja um catéter, seja uma VNI ou até uma intubação. Beleza? Inclusive, recomenda-se hoje em dia que se o paciente tiver um desconforto respiratório mais importante, né, você até parta para a intubação direto do que tentar a VNI primeiro. Beleza?
todo paciente que chega lá com síndrome respiratória aguda grave, né, nesse momento que a gente está, vai ter que fazer coleta de culturas na primeira hora e iniciar antibiótico de amplo espectro para qualquer germe que possa causar síndrome respiratória aguda grave na primeira hora. Tá? Então, essa é uma recomendação importante. Né? Por mais que o paciente, a gente suspeite bastante que ele tem uma infecção viral, a gente vai começar sim antibióticos de amplo espectro, porque ele pode não ter infecção viral. Tá? Porque apesar da gente estar vendo essa pandemia, ainda existem as outras causas de pneumonia que não somente o coronavírus. Então, a gente vai colher culturas e começar antibiótico na primeira hora para todo paciente que chega com síndrome respiratória aguda grave. Beleza? Cuidados gerais com o paciente grave, né? Lógico, monitorizar, né? Tá de olho de perto, ficar com o olho mais de perto desse paciente, porque ele é um paciente que está mais grave, né? Então, os cuidados gerais com todo paciente grave são recomendados também, tá? E outra coisa também, a gente tem que evitar rotineiramente o uso de corticoide, né? Alguns estudos anteriores com outras viroses, né, mostraram que alguns pacientes tiveram benefício do uso de corticoide sistêmico, mas na Covid-19 isso não está recomendado, tá? Inclusive, parece piorar a mortalidade dos pacientes, tá? Porque pode aumentar a replicação viral e reduz a taxa de clearance viral. Tá? Então, o corpo da gente acaba eliminando menos esse vírus quando ele está usando corticoide sistêmico. Agora, lógico, se o paciente tem um DPLC, tem uma asma, né, desenvolve infecção viral pelo Covid-19 e acaba exacerbando a doença de base dele, você vai usar o corticoide sistêmico não para o vírus, você vai usar para a exacerbação da doença de base. Né? Você vai usar para descompensar o DPLC e para tratar a agudização da asma do paciente. Mas usar para um período de tempo mais curto possível, tá? Mas mesmo assim manter as doses habituais para tratar a descompensação do quadro de base. Tá certo? Sim, sobre o tratamento dos pacientes graves, tá? A gente vai falar em outra oportunidade como é que maneja mais especificamente esses pacientes graves, tá? Esse é um tema que vale uma aula inteira aqui falar sobre isso. Então, na outra oportunidade, a gente fala melhor sobre isso. Bom, em relação ao tratamento medicamentoso, né? Vou até colocar todos aqui. Né? Existem diversos medicamentos sendo publicados aí, né, em diversos meios de comunicação que parecem estar trazendo algum benefício para os pacientes com Covid-19. Tá? Alguns deles são, por exemplo, o Remdesivir, né, que é um análogo de nucleotídeo, que ele já tem comprovadamente atividade in vitro contra o SARS-CoV-2, tá? Isso já foi provado, mas não tem nenhuma prova que esse medicamento funcione em vivo, tá? O que se sabe é que ele teve uma resposta, né, contra o SARS-CoV-1, aquele que teve uma grande epidemia, que gerou uma grande epidemia de SARS lá em 2002, 2013, tá? Então, por conta disso, está se tentando usar esse remédio, mas não tem nenhuma evidência ainda que comprove a utilização deles, tá? Em relação ao cloroquina, hidroxicloroquina, é uma polêmica muito grande, né? Recentemente, as farmácias aqui do Brasil, pelo menos, acabaram os estoques desse remédio, né, por conta de algumas publicações que foram divulgadas com respostas positivas a esse medicamento nos pacientes com Covid-19. Né? Por quê? Né? Isso é uma explicação até um pouco molecular para isso, né? uma base mais bioquímica. Né? O que se postula é o seguinte, né? Sabe-se que o mineral zinco ele impede a replicação de vários tipos de vírus. Tá? Ele impede que o vírus se replique. Ele se liga lá à molécula do vírus, por algum motivo ele consegue diminuir a replicação viral. Tá? E a cloroquina e a hidroxicloroquina conseguem aumentar a entrada de zinco para dentro da célula, onde está o vírus. Então, aparentemente, a hidroxicloroquina consegue diminuir a replicação viral, possibilitar a entrada de zinco dentro da célula. Tá? Essa é uma hipótese postulada, né, por estudos in vitro que foram realmente já evidenciados, né, porém a gente não tem nenhuma comprovação ainda que isso seja viável em paciente em vivo, tá? Em pacientes da vida real que a gente está vivendo aqui atualmente. Né? Lógico, existem alguns casos sendo testados em países como Coreia do Sul, China, Alemanha, França também tem alguns trabalhos publicados, mas são poucos relatos de casos, tá? Que a gente não pode bater o martelo e dizer que isso aí realmente vai trazer algum benefício para os pacientes com Covid-19. Beleza? Em relação ao lopinavir e ritonavir, essa combinação aqui de antivirais, né, de antirretrovirais, que são inibidores da protease, tá? Ele já tem comprovadamente atividade in vitro contra o SARS-CoV, aquele anterior, tá? E foi testado em alguns pacientes com SARS-CoV-2 atualmente, né? Parece que tiveram uma pequena resposta inicialmente, porém, a mortalidade 28 dias após o início dos sintomas, né, após o início do tratamento, não teve nenhuma diferença. Tá? Então, novamente, são vários trabalhos aqui, vários medicamentos que estão sendo veiculados aí, mas que não tem nenhuma comprovação, evidência robusta para dizer que a gente deve usar no manejo do paciente com Covid-19. Tá? Existe esse outro medicamento aí, o tocilizumab, que é um inibidor da interleucina 6, que está em avaliação também na China, beleza? Também outra oportunidade, a gente vai falar mais especificamente sobre esses medicamentos novos, essas novidades que estão sendo divulgadas aí sobre o manejo do paciente com Covid-19. Bom, e como é que vão ser então agora as medidas de precaução para esses pacientes? Tá? É o seguinte, se você está diante de um paciente suspeito de Covid-19, né, ele está com qualquer quadro respiratório, um resfriado, um síndrome gripal, que seja uma tosse, qualquer coisa, né, respiratória, qualquer sintoma respiratório, você tem
tem que orientar ele a botar imediatamente a máscara cirúrgica, tá? Porque, como a gente comentou, a máscara cirúrgica protege contra gotículas e já é proteção suficiente para a Covid-19, beleza? Então, esse paciente vai ser orientado a usar a máscara cirúrgica no momento em que ele é identificado, tá? Seja na triagem, seja enfim, no consultório, onde quer que você identifique o paciente, você orienta a colocar a máscara cirúrgica até ele chegar no local que ele vai ficar isolado. Seja no hospital, caso ele vai ficar internado, seja em casa, com isolamento domiciliar, tá certo? Isso a gente está falando aqui de paciente, beleza? E se o paciente for para casa, ele só precisa usar a máscara cirúrgica se ele for para o mesmo cômodo dos pacientes, dos outros familiares que não estão com a doença, beleza? Importante lembrar também o seguinte, paciente sadio, né, que não tem contato frequente com outros pacientes doentes, não tem recomendação alguma de usar a máscara cirúrgica, tá? Como está erroneamente aqui usando o nosso presidente. Até porque a gente está com estoque muito baixo no Brasil dessa máscara, então a recomendação é que apenas os pacientes sintomáticos e apenas os profissionais de saúde usem a máscara cirúrgica, beleza? Então, se você está andando na rua, né, o que não deve, inclusive, fazer isso, né, você não precisa usar a máscara cirúrgica, beleza? Bom, profissional de saúde é um pouco diferente, né? Profissional de saúde tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Se você é um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, né, que está diante de um paciente, está atendendo um paciente com suspeita de Covid-19, imediatamente você tem que estar usando, já de cara, antes do atendimento, máscara cirúrgica, o gorrozinho, tá? O avental impermeável, luvas descartáveis, tá? E um protetor facial que pode ser o óculos ou a máscara face shield, beleza? Então, identificou um paciente que você, com suspeita disso aí, você vai atender isso, vai fazer qualquer atendimento a esse paciente, você tem que estar com esse equipamento de proteção, tá certo? Agora, quando é que a gente vai precisar usar a N95 ou a PFF2, que são máscaras que protegem contra aerossóis? Se a gente for manipular a via aérea, se você for um técnico de enfermagem e vai fazer lá a aspiração do paciente que está entubado, né? Se você for um enfermeiro e vai fazer nebulização do paciente, ou se você for um médico que vai entubar um paciente, ou até colher o exame suave do paciente, né? Você tem que estar com a máscara N95, porque aí a chance, como você está manipulando a via aérea do paciente, a chance de via aerossol é maior, tá? Então a proteção para esse tipo de situação, né, com manipulação de via aérea, aí sim a gente tem que usar a N95 ou a PFF2, beleza? Só nessa situação. Nas outras a gente não precisa usar, a máscara cirúrgica protege perfeitamente, até porque até o momento se sabe que a transmissão é exclusivamente por gotículas e não por aerossol. Agora, lógico, se você é um médico que trabalha em UTI, tá? Com leitos de coorte para Covid-19, aí você tem que estar o tempo todo usando a N95, né? Porque muitas vezes você vai precisar fazer um atendimento rápido ali, né? Algum paciente que descompensou, desestabilizou, na verdade vai precisar manipular a via aérea dele rapidamente, então o tempo todo você tem que estar com a N95 ou a PFF12, se você é um profissional de saúde que trabalha com leitos de UTI, beleza? Então, importante ficar isso aí em mente. Bom, e quais são as perspectivas futuras, né? O que pode acontecer com o resto do mundo e com o Brasil nos próximos dias? Tá? Atualmente, esse aqui é o painel que a gente conseguiu resgatar, né? Do dia de hoje, 21 de março de 2020. Né? Atualmente temos quase 300 mil casos confirmados em todo o mundo, com mais de 12 mil mortes até agora. Tá? E mais de 91 mil pessoas recuperaram da doença, beleza? No Brasil, como é que está a situação? Né, de 21 de março. Temos 1.021 casos confirmados, tá? E até o momento 15 mortes, se eu não me engano, aumentou um pouco, foi para 18 mortes, né, no momento que eu estou gravando aqui, beleza? Mas atualmente a situação do Brasil é essa. Bom, e como é que é a projeção, né, feita por estudos de profissionais lá da Unifesp, né, que estão trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde, para as perspectivas futuras aqui no Brasil em relação à Covid-19? Tá? Esse artigo aqui foi publicado no dia 19 de março, ele está até um pouco atrasado em relação aqui à aula, tá? E a perspectiva dele era o seguinte, né, a gente no dia 19 de março, tínhamos naquela época mais ou menos 600 casos confirmados, tá? A projeção para o dia de hoje, 21 de março, era que a gente tivesse mais ou menos 1.000 casos, tá? De 1.000, talvez até 1.200 casos pela faixa aqui, tá certo? E mais ou menos está confirmado. Hoje, dia 21 de março, a gente tem 1.021 casos confirmados, tá? E a projeção para o dia 24 de março, ou seja, para daqui a 3 dias, no momento que eu estou gravando isso aqui, é que a gente tenha mais de 3 mil casos de coronavírus, de Covid-19, tá? Então, isso só está acontecendo, essa difusão do vírus, da doença, porque a gente talvez não esteja tomando as medidas necessárias, né? Talvez a gente não esteja fazendo isolamento que está sendo recomendado, né? Quarentena em casa. A gente vê diversos vídeos aí, né, divulgando, sendo vinculados nas redes sociais de pessoas que estão em ambientes públicos, né, com muita gente ali aglomerada, né? Parece que as pessoas não estão acreditando muito no que está acontecendo, tá? Mas os números mostram que realmente o crescimento está exponencial, tá? E a gente ainda vai atingir o pico de pacientes sintomáticos, de pacientes doentes, e o pico de morte ainda vai acontecer, muito provavelmente, talvez nos próximos dias ou semanas, tá?
Tirei esse texto aqui de uma publicação que saiu ontem, né, no dia 20 de março, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Diz o seguinte: a Covid-19 provavelmente entrará para a história como a pandemia com maior impacto socioeconômico. Não podemos deixar que ela supere a gripe espanhola que ocorreu em 1919 a 1920, que teve o maior impacto de morte. Tá? Com certeza a Covid-19 já é a epidemia, né, a pandemia que teve o maior impacto econômico no mundo inteiro. Tá, o que a gente tem que se cuidar, né? E aí as medidas a principal medida que a gente tem que fazer para se cuidar, para evitar que a gente evolua para uma coisa parecida que aconteceu ali no início do século XX, tá? Com a gripe espanhola, que milhões de pessoas morreram, é ficar em casa, não tem outro jeito. Tá? Se você está com sintomas leves, nem procure a unidade de saúde, fique em casa isolado, tá? Usando sua máscara se estiver em contato com outras pessoas ali da sua família. Tá? Esse vídeo que eu gravei aqui agora é para a gente aprender um pouco mais sobre a doença, o que é está acontecendo, né? E para a gente talvez se conscientizar também um pouco mais sobre isso. Tá? Então eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado aqui um pouco. Tá? E nos próximos dias a gente vai trazer mais informações sobre a Covid-19, novas atualizações, tá? Novas atualizações em relação ao tratamento, aos novos casos sendo divulgados, às novas medidas de contenção, beleza? Então, nos vemos em breve, um abraço e até a próxima.